Por que uma pessoa não procura ajuda? Principal fator, fora não ter conhecimento sobre o básico, que é uma doença e que pode buscar ajuda, fora isso, a pessoa não procura ajuda por quê? A gente tem evidências que mostram que o principal motivo é preconceito, é o estigma, é a vergonha de ter um familiar alcoolista, é o medo de ser rotulado. Na realidade, viver com uma pessoa, ou ter um relacionamento, amar, né, se importar com uma pessoa que tem um problema com álcool, que tem a doença do alcoolismo, causa consequências, causa efeitos nas pessoas ao redor. É o tipo de problema, assim como vários outros, né, um problema de saúde de qualquer natureza, praticamente, problema sério, ele causa efeitos nas pessoas ao redor. Eu vou falar um pouco dos efeitos do alcoolismo, mas perceba que isso não é exclusivo do alcoolismo. Às vezes você vive uma coisa que você não contextualiza e aí você distorce e sofre muito mais, porque você acaba sendo inundado ou inundada com falsidades, com informações erradas a respeito do alcoolismo, por exemplo, que é uma das doenças, é um dos problemas de saúde hoje que mais tem mentiras e inverdades sendo repetidas por aí. Eu vou te dar um exemplo deles. O familiar do alcoolista adoece. Essa semana uma pessoa que não me conhece, né, viu um conteúdo meu e comentou assim, falou assim: Vitor, eu fui num psiquiatra e ele me disse a maior verdade do mundo. Ele disse que o familiar do alcoolista adoece junto, a família fica doente. Tem inclusive uma linha não científica, uma linha leiga que popularizou muito, que fala sobre o conceito de codependência, que talvez em outro momento eu vá falar sobre isso, mas só para quem já ouviu falar sobre isso, eu vou só fazer uma pincelada rápida, tem outros vídeos que eu explico isso mais a fundo nas minhas redes sociais. A codependência, se você já ouviu falar, não é um tipo de diagnóstico válido cientificamente, por duas razões grandes. Tem várias, mas eu vou te dar duas rápidas grandes. A primeira é que ela não tem validade como diagnóstico, né? Uma coisa para ter diagnóstico, ter validade científica e ser mencionada, ser descrita nos principais manuais diagnósticos e estatísticos de saúde mental, ela precisa preencher critérios. Quer dizer o quê? Essa doença não pode ser outra. Por exemplo, a pessoa tem codependência, tem que ser uma entidade por si só. Só que isso não é válido cientificamente. Nós não temos essa comprovação de que codependência é um diagnóstico. Não preenche critérios. Por isso que em 1970, né, na década de 70, foi excluído do principal manual diagnóstico estatístico. Ok. E segundo motivo é que nós temos já um corpo de evidência significativo de que quando um profissional impõe, ou até mesmo alguém que vai lidar, quando uma pessoa recebe o rótulo de codependente, ela tem piores chances de melhorar a própria vida, ela tem piores chances de ajudar quem ama a parar de beber, ela tem maiores chances de ter mais doença, de buscar menos ajuda. Hoje nós temos estatísticas de que uma pessoa, um familiar de alcoolista, ele deixa de procurar ajuda como principal fator. Por que uma pessoa não procura ajuda? Principal fator, fora não ter conhecimento sobre o básico, que é uma doença e que pode buscar ajuda, fora isso, a pessoa não procura ajuda por quê? A gente tem evidências que mostram que o principal motivo é preconceito, é o estigma, é a vergonha de ter um familiar alcoolista, é o medo de ser rotulado. Enfim, o foco aqui não é codependência, até porque não existe, eu só queria passar por isso, mas realmente eu não estou dizendo que o familiar não é impactado e você certamente tem sintomas, você tem sentimentos, você tem sofrimento que hoje você vivencia e talvez você não tenha nem atribuído esses sentimentos ao problema de alcoolismo de alguém que você ama. É muito comum e frequente a gente ter consequências, né? Se quem for pesquisar, principalmente na literatura, vai encontrar mais artigos em inglês, procure por family burden, né? Que vamos dizer assim, é como se fosse assim a carga familiar que uma doença tem. Por exemplo, o alcoolismo, a gente tem estudos muito interessantes, por exemplo, um estudo que saiu na Asian Journal of Medical Sciences, uma revisão mostrando que familiares de alcoolistas têm tanto impacto com a doença do alcoolismo de quem ama, que familiares com esquizofrenia. Então quer dizer o quê? O alcoolismo não é um detalhe. E muitas vezes a pessoa que tem um familiar com esquizofrenia, ela percebe, olha, meu familiar está doente, meu familiar ouve vozes, meu familiar ele tem delírios, ele acredita em coisas muito diferentes da realidade.
essa pessoa que eu amo tem alterações muito severas, significativas. E aí o familiar olha e percebe, ele tem esquizofrenia, ele tem uma doença, ele precisa de um tratamento. O familiar do alcoolista nem sempre. Você às vezes sofre sem saber, sem perceber. Me conta aqui nos comentários se já não aconteceu uma fase em que você via o seu marido, seu filho, sua esposa bebendo demais e você demorou para se dar conta que aquilo não estava normal, que aquilo era um problema com álcool. Porque as pessoas têm menos informação de qualidade sobre o que é um problema com álcool. E aí o que acontece? Nós temos aí bastante pesquisas mostrando que os índices de depressão, ansiedade são maiores em familiares de alcoolistas, assim como também outras doenças. E aí tem gente que associa isso só ao alcoolismo. Essa é a grande mentira. É dizer que, se o seu familiar é alcoólatra, não tem jeito, porque o alcoólatra, ele é egoísta e ele adoece a família. Não é verdade. Então todas as doenças deveriam ter esse rótulo. Todas as doenças, praticamente, várias, ou pelo menos a esquizofrenia também. Mas a esquizofrenia, a pessoa não tem culpa de ter esquizofrenia. E quem é que tem culpa de ter alcoolismo? Mas alcoolismo a pessoa decidiu ir lá e beber. Esse comentário de que a pessoa decidiu ir lá e beber e, portanto, é culpa dela e, portanto, ela tem que colher todos os problemas que acontecem com isso por livre responsabilidade dela, ele não é compatível com o conhecimento científico que nós temos hoje. A pessoa não escolhe ter alcoolismo, ela não acorda de manhã e pensa, poxa, eu quero ter uma doença que vai fazer eu perder o controle da minha vida, vai fazer eu perder o controle financeiro, vai fazer eu perder o casamento, eu ser humilhado pelas pessoas que eu mais amo, passar vergonha, eu não ser mais admirado, eu não conseguir mais ter saúde, eu quero me sofrer. Não existe isso. Mas o que acontece? Sim, você vai ter sentimentos e alguns deles, esses sentimentos são diretamente fora as coisas que eu já te falei sobre depressão, ansiedade, que é mais comum. A gente tem outros problemas que não são necessariamente doenças mentais, mas, por exemplo, tem um estudo muito interessante mostrando a diferença entre dinheiro gasto com alcoolismo. Um estudo que saiu na Addiction Research Report, em que avaliaram qual é o perda financeira que o familiar tem com o alcoolismo e qual o ganho que tem quando esse familiar começa a ir em direção à sobriedade. E esse estudo mostrou que em torno de, por mês, uma média que os familiares gastavam, né? Pensa, não é no Brasil isso, mas é uma média de 676 euros. No Brasil, né, se a gente for converter hoje em reais, daria 3.800 reais por mês, só com problemas relacionados ao álcool. Eu já fiz uma enquete aqui nos meus stories, o pessoal que me acompanha, e a maioria das pessoas gasta mais do que R$1.000 por mês da renda familiar com problemas do álcool. Com o consumo do álcool, sem contar problemas de saúde e outros. Então a gente tem perda financeira por ter um problema de alcoolismo. E quando o alcoolista começa a ir em direção à sobriedade e você, familiar, tem como acelerar e facilitar e desencadear este processo, a tendência é que esses gastos com saúde, que passam aí de R$3.000, né, dependendo o momento, dependendo da família, eles passam a ser muito menores. Mesmo que a pessoa não tenha parado de beber, esse estudo mostra que foi de R$3.800 para R$820. Isso depois de 12 meses, independente de parar de beber ou não. Então imagina, se parar de beber, a gente pega R$3.800 e chega a zero por mês, porque não gasta mais com isso. Sem falar que o tempo que você gasta hoje, me conta aqui, quanto tempo você acha que você gasta? Para aqui para calcular comigo, só por um momento. Quanto tempo por mês você diria que você gasta por conta do problema de alcoolismo de quem você ama? Que você fica ou não fazendo nada, ou deixa de trabalhar, ou deixa de estudar, ou deixa de cuidar das suas coisas. Quanto tempo por mês você diria que você gasta com isso? Ou preocupada, ou deixando de dormir? Nesse estudo, a média foi de 32 horas por mês. 32 horas por mês perdendo tempo por conta do alcoolismo de alguém que ama. E aí quando melhorou, mesmo independente da pessoa parar de beber, porque se parar de beber vai para zero, né? Mesmo independente da pessoa parar de beber, quando o familiar, né, quando teve já a direção de o alcoolista começar a entrar no ciclo da sobriedade, isso foi para 8 horas por mês. Tem um estudo muito interessante que saiu no Journal of Consulting and Clinical Psychology em 2002, um estudo do Myers e Miller, mostrando que um estudo randomizado em que avaliaram 2 grupos de familiares. Familiares que faziam um treinamento familiar unilateral, como nos moldes do ACA, né? A mesma natureza do ACA, e familiares que não faziam isso, em relação a um alcoolista que não queria parar de beber.
pensa só, se você hoje é uma pessoa que tem um familiar que não quer parar de beber, que ele segue bebendo, que ele tem um problema com o alcoolismo, e ele não quer parar de beber hoje, esse é o perfil desse estudo, é esse tipo de pessoa, esse tipo familiar. E aí fizeram uma intervenção em um dos grupos e outro não. Os familiares que receberam a intervenção de entender como é a doença do alcoolismo, entender sobre os reforços de comportamento, entender sobre habilidades de comunicação, enfim, coisas que o ACA te ensina muito profundamente, muito diretamente, muito claramente. Esse estudo mostrou que reduziu, além de levar mais de 70% dos alcoolistas no mínimo a tratamento, mais de 70%, o que é monstruoso, eles também mostraram índices de melhora da qualidade de vida, direta e indiretamente relacionada ao resultado direto do alcoolista. Quando eu falo sobre fazer quem você ama parar de beber, a gente ainda encontra, em parte isso é bom, em parte isso não é bom, uma desconfiança das pessoas, achando que esse tipo de atividade, esse tipo de método que eu ensino, esse tipo de caminho que eu te mostro aqui, ele não é válido, ele não é científico, ele não é verdadeiro. Só que isso é uma grande inverdade, né? A gente tem um corpo imenso, ainda precisa mais estudos, obviamente, sempre vai precisar, mas tem um corpo imenso de pesquisas mostrando da vantagem que existe do familiar que sofre com o alcoolismo de alguém que ama, ele receber um treinamento direcionado a fazer quem ama parar de beber.